Fala galerinha, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre o estudo das sombras e as sombras projetadas nos objetos. Para isso, o professorzinho fez um cubinho de papel. Recomendo que vocês façam também. Não tem segredo, uma folhinha de sulfite, eu desenhei o cubo aberto, cortei, dobrei e colei com pedaços de fita crepe. E aí estou usando a minha bolinha de malabares também para auxiliar nesse estudo, tá? Tudo bem tranquilo. Aqui nessa imagem que eu estou colocando para vocês, já é a foto, né? Eu coloquei uma luz bem no alto, projetando sobre o cubo, e ele fez essa sombra. Eu deixei ela um pouco mais granulada, a imagem, para a gente conseguir ver as diferenças do tom, né? Mesma coisa. E fiz o mesmo aqui com a bolinha. Uou! Então tá aqui. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos começar por aquilo que eu acho que é mais simples, que é o desenho do cubo. Professor, mas como que eu desenho esse cubo? Pessoal, de modo muito simples, muito tranquilo, tá? Vamos tentar fazer esse desenho de observação. Por isso que eu falei que se vocês tiverem um cubinho, ó, trabalhem com uma medida de mais ou menos na escala 1 para 100, tá? Na reguinha normal de vocês. 8 por 8 por 8, 10 por 10 por 10. E aí é bem tranquilo. Posiciona ele na sua frente e faz o desenho, tá? Depois, é claro, a gente vai ter uma aula sobre perspectiva, o professor vai ensinar a fazer a perspectiva, as axométricas, um ponto de fuga, 2, mas nesse momento é importante para nós, depois dos exercícios de escala tonal, produzir esse exercício de sombra, tá bom? Então vamos lá, galera, o que eu vou fazer é reproduzir esse desenho, vou deixar ele aqui do meu ladinho e vou fazer a reprodução. Vou tirar ele da frente do papel, tá, pessoal? Que é mais fácil. Então vamos lá. Ah, eu estou usando um lápis 6B e eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui na ponta do meu dedo, ó. Eu já estou usando ele bastante tempo, então ele está com a ponta chanfradinha, que é da forma que eu gosto de usar, principalmente para exercícios de sombreamento, tá? Então, ó, 6B e a ponta chanfrada. Então, sem medo de errar, de modo muito tranquilo, ó, vou fazer aqui, ó, as linhas desse cubo, as linhas verticais. As verticais, elas estão sempre paralelas. Eu tenho uma aresta, vou fazer outra aresta aqui. Pronto, ó, tá feito o meu cubo. Professor, mas não ficou retinha a linha. Pessoal, não tem problema, porque o objetivo não é esse, tá? Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre o que são as sombras, né? Enfim, a sombra é um fenômeno que pode ser obtido a partir... Aliás, pode não, ele é obtido a partir das luzes, e as luzes, elas podem ser tanto a luz natural, a luz do dia, né, a claridade, a incidência solar, então essa é a luz natural, como também a luz artificial. Então ela pode ser feita a partir de uma lanterna, pode ser feita a partir da lâmpada da sua casa, enfim, da iluminação do celular, entre outras coisas, tá? Tem diferença? Tem diferença. A luz natural, geralmente, né, ela cria uma sombra mais paralela, enquanto que essas luzes artificiais, elas criam sombras divergentes, né? A gente fala que a luz artificial, ela produz uma sombra um pouco mais divergente. Isso tem a ver, inclusive, com posicionamento, né? Geralmente, se a gente fala da luz natural, a gente está falando de um astro, né? Uma estrela que está anos-luz aqui da Terra, então ela tem
uma altura em relação ao nosso objeto, enquanto que a nossa luz artificial ela está muito em cima, muito focada. Então por isso que ela cria um outro tipo de desenho de sombra. Então não esqueçam. Então eu vou anotar aqui, né? Mais fácil, né? Nós temos, não sei se eu anoto de caneta, mais fácil para vocês verem. Um minuto, pessoal. Ei, professor, não preparou o material, né? Não, mentira, tá tudo aqui do meu lado. Então eu tenho, ó, luz natural, luz artificial, certo? Então, de novo, essa aqui ela cria sombra paralela. Mais paralelas. E essa aqui, sombras mais divergentes. Professor, mas essa sua letra, hein? Meu Deus do céu. Enfim, é isso. Aqui nesse exercício, o que eu quero que vocês percebam é assim, ó. Por enquanto, o meu cubo tá voando, ele não tá apoiado em lugar nenhum, né? Não tá sobre uma superfície. Então, quando eu tenho isso, e eu tenho uma incidência de luz, então ó, eu vou marcar aqui para vocês. A nossa luz, ó, ela tá exatamente aqui, ó. Então, ela tá vindo deste sentido, tá? Se ela vem deste sentido, quando ela incide sobre o meu cubinho que tá aqui, ó, ela faz com que eu tenha uma área que a gente chama, uma área que está um pouco mais escura, né? Que a gente chama de luz própria, ou seja, vou fazer aqui para vocês. Tá aqui, ó. Ela cria uma área como eu tô com 6B, pessoal, não é preciso nem colocar muita força no grafite. Percebam que eu gosto de pegar um pouquinho mais para a parte de trás do lápis, porque isso deixa a mão, o traço, um pouco mais leve, mais solto, né? Quanto mais aqui eu pego, mais força eu coloco. Então, quanto mais distante eu pego, mais leve, mais solto eu consigo trabalhar, tá? Então, essa aqui seria a luz própria desse objeto, a iluminação, tá vendo aqui? A sombra, então essa é a minha sombra própria. Luz própria não, desculpa. A sombra própria do objeto. Ou seja, a luz está batendo aqui, nessa posição, e o que está aqui está contra a luz. E esse contra a luz é a minha sombra própria, tá? Então, vamos marcar aqui. É a sombra própria, para não ter erro, certo? E aí, como esse objeto, eu tô com a luz aqui, esse aqui tá contra a luz. Esse aqui, ele não tá exatamente contra a luz, essa outra face, né? Então ela acaba criando como se fosse um meio tom. Porque ele não é nem totalmente iluminado e nem totalmente sombreado.
Nossa, eu espero que eu consiga gravar a aula, porque agora começou a chover aqui, eu tô com as janelas tudo aberta. Enfim, vamos lá, né, pessoal? Vamos na fé. Então esse aqui seria o que a gente pode chamar de meio tom. Porque ele está quase sombreado, mas ele ainda recebe um pouco de iluminação. Tá aqui. Mas vamos supor agora, olha só, que era o que eu estava falando, ó. Aqui é mais escuro, que é a própria, e aqui é o meio tom. Enquanto que aonde eu recebo a luz direta é infinitamente mais claro. E aí, pessoal, vamos imaginar que esse objeto nosso, esse nosso cubinho, ele está apoiado sobre uma mesa, sobre uma plataforma, enfim, alguma coisa, tá? Então, quando ele está apoiado, eu tenho a sombra projetada. Mas como é essa sombra projetada? A sombra projetada, primeiro, ela tem as linhas que indicam o direcionamento dessa sombra, tá? Então, como a minha iluminação tá aqui, a minha sombra ela tá projetando naquele sentido, certo? Então eu vou fazer o que, ó? Eu vou, a partir dos meus pontos, marcar para onde estão se projetando. Imagine que eu tenho aqui, ó, eu pego, ó, esse ponto, este ponto e esse ponto aqui, ó, e faço exatamente por aí. Começou a chover mesmo, galera, e tá chovendo aqui dentro. Que legal. Bom, eu vou continuar até onde der, tá, galera? Então é isso. Eu tenho essa linha direcional, que é a linha de direção que eu costumo chamar. Então, direção da sombra. E junto com isso, eu estou imaginando que se ela está vindo de cima, eu vou pegar exatamente o que constrói essa sombra. O que está construindo a sombra é esse ponto e esse ponto aqui atrás. Então é isso que está dando o direcionamento. Então eu vou pegar exatamente como está a altura da minha sombra, aliás, desculpa, a altura da minha iluminação, vou colocar aqui, vou pôr mais ou menos na inclinação que eu tenho e vou traçar, ó. Mesma coisa aqui, ó. Eu sigo sempre a mesma inclinação, ó. Aí eu achei, ó, esse ponto e achei esse ponto. Feito isso, de modo muito tranquilo, eu vou juntar os pontos, ó. Junto aqui, junto aqui, junto aqui e aqui, ó. E aí o que eu tenho agora é a minha sombra, né, projetada. Então eu tenho a minha linha de direção, aí eu tenho a minha linha de projeção, e aí eu tenho a minha sombrinha projetada. E aí minha sombra projetada, nesse caso aqui, ela é mais escura. Então a sombra projetada, ela é mais escura do que a sombra própria do objeto. Entenderam? Sim? Não? Talvez? Quem sabe? De novo, né? Então, ó, uma coisa importante de falar, a sombra, ela nunca é uniforme, né? Então ela vai ter sempre as variações do meio tom, a sombra própria e a sombra
projetada, certo? E uma coisa interessante é que quanto mais projetada ela for, né, aí em função da altura da iluminação, né, a gente pode ter uma variação dessa luz sendo mais, dessa sombra sendo mais alongada, menos alongada, mais próxima do meu objeto ou mais distante do meu objeto, tá? É isso, pessoal. Então esse é o conceito básico das sombras. E aí eu vou fazer o mesmo exercício, o mesmo princípio agora para vocês, só que eu vou fazer numa esfera. Então, ó, o objetivo não é ficar exatamente igual, mas aqui a gente consegue ver que em função do posicionamento da minha iluminação, eu tenho a minha sombra própria, que tem uma variação de cinza. Aqui eu tenho um meio tom, porque eu recebo uma iluminação, mas não é uma iluminação direta, tá? Então ela acaba ficando num meio tom. Aí eu tenho a minha sombra, a minha sombra projetada, que aí ela é mais escura do que essa outra aqui. Isso para esse objeto que tem faces retas, é um cubo, etc, tá? Aqui é o lugar que está recebendo a luz natural, por isso que ele é infinitamente mais claro. Professor, dá para eu melhorar um pouquinho, espalhar melhor esse grafite? Tem algumas possibilidades. Uma delas tem um instrumento que se chama esfuminho, que é um enroladinho de papel no formato de um lápis, enfim, que você pode utilizar. Mas isso aqui é um papel higiênico. O professorzinho fez as dobras aqui de modo muito tranquilo. E aí a gente consegue, ó, uniformizar um pouco mais, se a gente quiser, ó. E melhorar a qualidade. E professor, mas você está borrando para fora do limite. Não tem problema nenhum. Eu poderia vir aqui depois, se eu quisesse, e apagar e isso deixar bonitinho. Era de modo muito tranquilo. Eu poderia pegar uma outra folha de papel, colocar aqui para fazer uma máscara, apagar. Mas esse não é o intuito. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido isso que eu passei. Acho que eu vou tentar fazer aqui nesse papel mesmo, que aí fica uma folha só, tá? Então eu vou fazer um exemplo circular. E aí o professorzinho, que não é bobo nem nada, ó, eu tenho aqui a minha fita. Cadê o meu lápis? Vou fazer aqui, ó, a minha circunferência, para ser mais rápido, né? Ser mais ágil. Então, tá aqui, deixa eu ver se está fácil de visualizar no vídeo, né? Tá aqui. Mesma coisa, né? Mas tem uma diferença, porque é uma esfera, não é um objeto de faces iguais. E se é uma esfera, a luz, ela reflete de modos diferentes. E a sombra também é diferente. Então, onde é que eu tenho essas relações, né? Eu estou falando da sombra própria, sombra projetada, o meio tom e a área de luz, né? Então, deixa eu marcar aqui também, ó. Luz. Eu vou pôr como luz plena, tá? Luz plena porque ela está recebendo uma incidência de iluminação em toda essa face. Nesse caso aqui, como é uma bolinha, pessoal, olha que interessante. No próprio vídeo, vocês já estão percebendo que ela cria, ó, o que a gente chama de luz especular. Então, ela cria um espectro de luz aqui, ó, num pontinho. Claro, tem a ver com o brilho do material, com a textura do material, etc. Mas ela vai criar, na forma esférica, esse ponto aqui iluminado. Eu tenho depois um ponto aqui, ó, de luz, além desse ponto especular. E aí eu tenho as variações, ó. Eu venho o meio tom, a luz própria, a sombra
própria do objeto, vocês conseguem ver uma parte mais escura. E depois eu ainda tenho uma variação aqui de uma iluminação que é fruto de um reflexo, tá? Então, na minha imagem, cadê minha imagem? Vamos ver. Aqui, o cubo, passo o cubo, ó, olha que legal. Aqui fica mais fácil e nítido de ver. Eu tenho o ponto de luz, eu tenho a luz, eu tenho uma luz especular, que é exatamente o reflexo do ponto que estava gerando luz aqui. Depois eu tenho meio tom, depois eu tenho a sombra projetada, né? Essa sombra projetada, ela cria uma linha mais escura. Depois ela pega e tem ainda, ó, percebam aqui, ó, nessa área, que ela tem ainda uma outra área de luz ou um meio tom que está mais próximo, ó, disso do que dessa área que está muito escura. Essa área muito escura é a minha sombra projetada. Isso aqui, ó, é porque a luz bate na superfície e cria um reflexo aqui embaixo, tá? Aí a gente chama isso aqui de luz refletida. Em alguns momentos mais para cá, ó, de sombra de oclusão, que é essa que está aqui para baixo, tá? E a minha sombra aqui é minha sombra própria e aqui é minha sombra projetada, tá? Então essa é a que está vindo aqui, ó. A luz vem, projeta e ela cria essa projeção no plano. Então, de novo, para a gente guardar, eu tenho a minha área de iluminação, eu tenho uma luz especular, eu tenho uma área de meio tom, depois eu tenho uma área de sombra própria, que é essa aqui que está bem mais escura. Essa luz que bate aqui e reflete, ela cria uma luz refletida e aqui, ó, ela vai criar uma sombra, uma sombra de oclusão, tá? E isso aqui, ó, a luz tá aqui, ó. Essa seria o direcionamento, né? Aquilo que eu falei, a minha linha de projeção. Essa é a minha linha de direção, porque é aonde está lá posicionada a lâmpada. E aqui é a altura da lâmpada, tá? Então aqui eu estou num eixo, aqui eu estou no outro eixo. Esse ângulo que faz e rebate sobre um plano é a minha sombra projetada, tá vendo? O legal é que dá pra ver aqui, ó, que ela tá mais escura e que ela tá se diluindo mais, ó. Isso é natural, porque aqui eu tenho encontro de sombras, teoricamente, se assim eu posso dizer, e aqui ela já está começando a receber, desculpa, receber uma influência da iluminação do ambiente, tá? Então eu vou tentar, desculpa pessoal, eu vou tentar reproduzir agora. Então, na hora de fazer o desenho, eu vou começar marcando, ó, essa minha área, que seria a minha sombra não, a minha área de iluminação e a minha luz especular, que seria essa. E aí, ó, eu vou fazer essa marcação desse reflexo que tá dando aqui, ó, que é um pouco da luz refletida, ó. Vou deixar aqui para vocês verem. Então, é a minha luz refletida. E aí eu vou marcar, ó. Eu tenho mais ou menos, ó, como é uma circunferência, então eu marco aqui, ó. Eu vou marcando. Isso é onde eu quero, onde eu tenho a área com mais iluminação, chegando para o meio tom, e depois eu vou chegar numa área de sombra própria mais forte, tá? De novo, não comecem com muito peso, façam com a mão muito levinha, tá? Então, ó, nesse caso aqui, eu particularmente gosto de fazer nesse tipo de movimento, porque eu acho que ele ajuda a entender melhor o formato esférico. Ah, mas eu posso fazer de outra forma, professor? Pode, sem problema nenhum. E não esqueçam, leveza na mão, sem pressa. E não esqueçam de trabalhar conforme a escala tonal, né? Então, começa leve, começa sem colocar peso, sem querer deixar muito forte o desenho.
tranquilo. Aliás, pessoal, o desenho, ele é uma coisa pra gente curtir, pra gente aproveitar, tá? Deixa eu mudar minha posição aqui pra facilitar. É isso, não tem segredo. Agora eu posso ir atribuindo mais peso aonde eu entendo que eu tenho a sombra projetada de modo mais intenso, sem iluminação direta, o que faz com que eu tenha uma porção um pouco mais escura. Aí eu vou fazer o que agora? De novo, né? Vou pegar aqui, ó, meu papelzinho e vou, ó, espalhar. Na hora de espalhar, eu gosto também de fazer esse movimento circular, tá? Vou deixar ele mais fininho, ó. E isso é uma forma que eu tenho de atenuar a transição entre os tons de cinza, né? É dar esse degradê que suaviza a transição entre os tons, tá? Então agora eu posso pegar e posso aproveitar ainda, né? Já tá um pouco mais uniforme. E posso dar o peso onde eu entendo que tem uma sombra própria mais escura. E posso vir de novo, ó, e suavizar. Eu não quero carregar muito o desenho, tá? Então aqui, pra gente entender o que eu tava falando, eu tenho, ó, a área com luz, especular. Aí eu tenho uma área, ó, de meio tom. Aqui. Depois eu tenho a minha sombra própria. Aqui, ó, isso que eu deixei aqui mais claro só vai fazer sentido, é óbvio, se eu tiver apoiado sobre uma superfície. Eu vou desenhar essa superfície, tá? Então vou colocar aqui, ó, isso que vocês veem mais claro é o que a gente chama de luz refletida, tá? Então, tá, professor,
Tô começando a entender. E agora como é que eu faço aquelas linhas de direção e a linha de projeção, igual você fez com o cubo. Então a mesma coisa, a minha linha de projeção. Ó, eu vou pegar a mesma linha de projeção que eu tenho aqui do cubo, tá? Como se a luz estivesse exatamente na mesma posição. Apesar de que na minha imagem a posição estava um pouquinho diferente, tá? Então eu vou tentar fazer mais próximo da imagem, que eu acho que fica mais fácil de vocês entenderem. Então ela tá aqui, ó. Eu vou pegar exatamente aqui onde eu estou tangenciando e vou marcar. E mesma coisa aqui, ó. Pegar onde está tangenciando. Só que aí isso aqui tá muito no alto, então tem que imaginar onde que ela tá mais ou menos tocando a minha superfície. Mais ou menos aqui. E vou fazer a minha linha de direção. Aqui eu posso também colocar um pouco mais para dentro, que é onde ela tá mais ou menos batendo, refletindo a superfície. E aí de novo, né? Eu tenho a altura, isso aqui é a direção e isso aqui é a altura. Então eu vou pegar mais ou menos onde ela está. Isso aqui ela vai criar uma forma circular, né? Então eu tenho que pegar exatamente aqui, ó. Eu tenho que pegar essa altura aqui onde ela bate, tá vendo? Então eu vou... Isso está apontando para a minha iluminação. Então eu pego geralmente mais para o meio. Então onde ela está fazendo isso é onde eu vou marcar, ó. Ela tá chegando aqui, ó, porque ela tá fazendo isso. Se ela tá fazendo isso e tá chegando aqui, agora eu pego e venho e marco a minha sombra. Aí eu vou fazer um formato elíptico, que é a forma que a gente desenha. Ela tá chegando mais aqui, né? Ela faz isso. Então essa é a minha sombra projetada. E aí a sombra projetada também. Parou de chover, pessoal, que bom. Eu estava preocupado. Quero deixar um pouco mais forte, mais próximo do objeto, e fazer com que ela vá se diluindo à medida que ela se afasta do meu objeto, né? Lembrem-se que a sombra ela não é uniforme. Então, e essa aqui é a minha sombra projetada. Agora estou colocando um pouquinho mais de peso para ela ser um pouco mais escura. E aí eu posso também vir aqui, ó, e uniformizar. Posso intensificar aqui os meus tons, né? Mais uma vez, por isso da importância do exercício de escala tonal, da gente criar essa consciência na mão, né? Entender sobre o instrumento que a gente está usando, o material que a gente está utilizando. E tá aqui, pessoal. Essa aqui é a nossa sombra projetada. O exercício de vocês, pessoal, deixa eu aqui mostrar, né? Opa, ó. O exercício de vocês hoje
consiste em quem tem um cubo, maravilha, quem tem uma bolinha, maravilha. Quem não tem, tenta construir o cubo, eu acho que seria muito legal. E quem conseguir, tenta adquirir uma bolinha, pode ser uma bolinha de isopor, pode ser uma bolinha de plástico, pode ser uma bola de futebol, o que vocês tiverem, tá? Que é sempre legal a gente poder olhar, observar e façam esse exercício que eu fiz de colocar a lanterninha do celular ligada, o seu objeto posicionado, para vocês verem qual o efeito que isso dá, tá? Então vocês devem reproduzir esses desenhos, mas não olhar o meu desenho e reproduzir o meu desenho. Eu gostaria que vocês fizessem o exercício de colocar os objetos sobre um apoio, sobre uma mesa, projetar a iluminação, e vocês podem e devem fazer exercícios, né, onde vocês modificam, né? Eu vou fazer uma brincadeira aqui, mas, né, vocês devem andar com essa iluminação de vocês, para vocês depois fazerem uma ou duas, três fotos desses objetos e aí sim reproduzir, tá? Esses desenhos a partir das fotos. Sempre lembrando que eu tenho um lugar que eu tenho luz plena, né? A luz, eu vou chamar aqui a luz plena também. A sombra própria do meu objeto é aquela área que não recebe iluminação nenhuma e está contra a iluminação. A minha sombra projetada é a sombra obtida dessa luz rebatendo sobre o meu objeto. Eu tenho uma área de meio tom que tem baixa iluminação, mas também não tem muita área de sombra, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E agora voltou a chover de novo. Que bom que eu consegui terminar a aula. Beijo, turma!